Olá, bora conversar sobre um assunto que está mudando as regras do jogo na educação? As metodologias ativas. A gente vai descobrir como elas podem de verdade transformar a educação profissional e tecnológica, a EPT, especialmente quando a gente fala de ensino à distância. E para começar, nada melhor do que essa ideia super poderosa do Paulo Freire, né? Ensinar não é só passar conteúdo adiante, é criar um ambiente, um terreno fértil para que o conhecimento possa ser construído. É essa a filosofia que vai guiar toda a nossa conversa hoje. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente faz isso na prática, lá nos ambientes virtuais da EPT? Como nós, educadores, podemos nos tornar esses criadores de possibilidades? Antes de pular para as ferramentas, a gente precisa dar um passo atrás e entender a base de tudo. Qual é o verdadeiro propósito da educação profissional e tecnológica? E olha, já vou adiantando, a resposta vai muito, mas muito além de um simples treinamento técnico. A missão da EPT é gigante. A gente está falando de uma formação humana integral, sabe? Onde o trabalho é parte do processo de educar. O objetivo é desenvolver a capacidade de investigar, de ser criativo, de ter um olhar crítico, para que a pessoa que está estudando não seja apenas uma executora de tarefas, mas alguém capaz de identificar problemas e propor melhorias reais para a sociedade. Certo, se a missão é essa tão grandiosa, como é que a gente chega lá? Bom, a resposta parece estar em colocar quem aprende no centro do processo. E é exatamente aí que as metodologias ativas entram em cena como a ferramenta perfeita para isso. Essa definição do Mohana é muito clara, né? A palavra-chave aqui é participação efetiva. Ou seja, acabou aquela história de só assistir passivamente. A ideia é construir o aprendizado. E as palavras flexível e interligada são música para os ouvidos de quem trabalha com educação à distância, o EAD. E essa comparação aqui resume tudo de um jeito brilhante. É a virada de chave. A gente sai daquele modelo onde o professor transmite e o aluno só recebe e vai para um em que o professor orienta e o estudante é o protagonista. O foco muda completamente. Sai da decoreba e vai para a aplicação, para a resolução de problemas reais. O mais interessante aqui são os princípios por trás disso tudo. Essas metodologias, elas quebram aquela hierarquia de que só o professor detém o saber. Elas diversificam as estratégias, afinal, cada pessoa aprende de um jeito diferente. E, o que é fundamental, elas promovem a colaboração. O conhecimento passa a ser construído em conjunto. Então, como é que a gente consegue construir uma experiência de aprendizagem que seja ativa de verdade? Pensa nisso como uma receita. Existem alguns ingredientes que simplesmente não podem faltar. Segundo o Mill, são 6 ingredientes essenciais. Primeiro, o desafio, que é aquela atividade que inquieta, que provoca a busca por soluções. Depois, o engajamento com atividades que motivam e envolvem. A contextualização, para conectar o aprendizado com o mundo real. Não pode faltar de jeito nenhum a mão na massa, com prática de verdade e com significado. E claro, o protagonismo de quem estuda. E a coletividade, que é a aprendizagem em grupo, na troca com os colegas. Com esses pilares bem definidos, bora abrir a nossa caixa de ferramentas? Vamos dar uma olhada em algumas estratégias bem práticas que dá para a gente aplicar. Vamos conhecer então algumas dessas ferramentas que podem ser adaptadas para praticamente qualquer contexto da EPRT à distância. Olha só 4 exemplos bem potentes. A aprendizagem baseada em projetos, a ABP, é ótima para turmas que precisam resolver um problema do mundo real. Imagina criar um plano de negócios para um comércio local. Já a famosa sala de aula invertida muda tudo no EAD. O material teórico é visto antes, e o encontro ao vivo vira um espaço rico para debate e prática. Tem também a aprendizagem baseada em equipes, o TBL, que é fantástica para desenvolver colaboração e tomada de decisão. E até as estações de aprendizagem podem ser simuladas no virtual, usando salas de discussão ou documentos colaborativos, onde cada grupo explora um pedaço diferente do mesmo tema. Ok, a gente já viu o que são, por que usar e como aplicar. Agora o convite é para a gente dar uma pausa e refletir um pouco. Como tudo isso se conecta com a nossa própria jornada como educadores e, claro, como eternos aprendizes. Essa poesia do Manuel de Barros diz tudo, né? Saber que não se renova a cada dia azeda. Conhecimento parado perde valor. A nossa prática pedagógica precisa ser viva, precisa se renovar. E essa renovação começa quando a gente reflete sobre o nosso próprio jeito de aprender. A proposta, então, é criar um painel de memórias. É uma forma de conectar
conectar a nossa história de aprendizes com essas novas ideias que a gente está discutindo. Pensa nisso como um exercício de autoconhecimento pedagógico. Vamos começar com a pergunta fundamental. Como eu acho que aprendi e aprendo? Tenta lembrar. Quais foram as experiências que realmente marcaram a sua formação? Foi uma aula expositiva, um projeto em grupo, um desafio prático? Reconhecer como a gente aprende é o primeiro passo para entender como a gente pode ensinar melhor. A perspectiva de quem aprende na fase adulta é diferente. A gente já traz uma bagagem de vida, experiências de trabalho. Como é que essa bagagem toda influencia o jeito que a gente absorve e aplica um conhecimento novo? Essa reflexão é crucial na EPT, que lida principalmente com esse público. E voltando para a nossa conversa de hoje, de tudo que a gente viu, o que mais fez sentido? Qual metodologia pareceu mais promissora para sua área de atuação? Qual conceito provocou uma nova forma de pensar a sua prática? No fim das contas, o ponto crucial é este. Ao juntar nossas memórias, nossas reflexões e essas novas ferramentas, que história pedagógica estamos construindo para o futuro? A forma dessa história está nas nossas mãos. Que tal começar a moldá-la hoje? Escolha uma dessas metodologias e experimente adaptar para a sua próxima aula, para o seu próximo projeto. A transformação sempre começa com o primeiro passo.